No terceiro ano de Ciro, o Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. Esse texto que eu acabei de ler para vocês se encontra na palavra do Senhor que está no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 1. E eu quero explicar para vocês qual é a razão de eu estar lendo esse capítulo, porque a Bíblia vai relatar que logo no início do capítulo 1 desse mesmo livro de Daniel, se levanta um rei chamado Nabucodonosor, e é justamente ele que coloca esse nome em Daniel. E se vocês forem prestar atenção, quem tem o hábito de ler a Bíblia vai ver que eu li o capítulo 10 de Daniel, que são 12 no total, né? E eu li o livro de Daniel, capítulo 10, que mostra o rei Ciro da Pérsia. Então, biblicamente mostra que Ciro é a quarta geração desse reinado. Primeiro o reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu filho Belsazar, e depois o reinado de Dário, o Medo, e depois de Ciro, o Persa. Ou seja, 4 gerações de rei, como eu relatei aqui. Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. Por que eu estou fazendo questão de frisar esse nome, Beltesazar? Porque a Bíblia mostra que era o nome de um deus pagão da época da Babilônia. E uma maneira indireta, né, o rei da Babilônia fez questão de trocar o nome não só de Daniel, mas de 3 amigos de Daniel. Então cada um recebeu um nome. E eu fiquei aqui refletindo, né, pelo tempo. Imagina o tempo de cada reinado desses reis. Tanto o reinado de Nabucodonosor até chegar ao reinado de Ciro, rei da Pérsia. Imagina o tempo que Daniel teve que ouvir esse nome Beltesazar. Aí eu tive aqui pensando aqui, como é que nós devemos crescer em maturidade, porque imagina o quanto isso poderia ser difícil para Daniel ter um nome e ser chamado pelo nome de um deus pagão. Imagina o tanto que a gente tem que evoluir. Porque, analisa comigo, a gente por um período curto de tempo, aparece pessoas diferentes, começam a colocar nomes que não pertencem a gente, começam a colocar adjetivos na gente que passam longe das nossas características, da nossa identidade, e a gente já quer ficar triste, já quer ficar irado. Imagine Daniel passando de geração em geração, geração do 4º reino, sendo chamado pelo nome de um deus pagão. Então, para que a gente não se entregue a qualquer momento, para qualquer adjetivo, porque biblicamente mostra que esses reis que colocaram essa identidade de Daniel, tanto Nabucodonosor quanto o próprio Beltesazar, o Dário, né, questão da Cova dos Leões, que é muito famoso aí, até para quem não lê a Bíblia. Enfim, e assim vai. E Daniel, biblicamente, não se deixa abalar por isso. Pelo contrário, mantém a sua integridade nas questões da devoção ao rei, do respeito, né, por estar debaixo da autoridade dele. Mostra que as pessoas à volta dele teve que reconhecer o Deus de Daniel. Não mudou o hábito dele com a oração, que a Bíblia mostra que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo com perseguições, mesmo com questões que tentaram denegrir a imagem dele. Então que isso sirva de ensinamento para mim e para ti. Quando se levantar pessoas colocando nomes que não pertencem a você, adjetivos que não pertencem a você, não se entrega não. Mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo com Cristo, que lá na frente essas pessoas vão ter que reconhecer o Deus que você serve. Então, eu não sei se é num ambiente familiar, não sei se é um ambiente profissional, que é muito normal que isso aconteça, ou qualquer outro tipo de ambiente, mesmo que seja dentro do ambiente espiritual. Não se entregue pelo que as pessoas falam de você, independente do tempo que isso dure. Vão ter que reconhecer, assim como reconhecer o Deus de Daniel, vão ter que reconhecer o Deus que habita na sua vida também. Então, que você possa refletir nesse capítulo que eu li, Daniel, capítulo 10, versículo 1. No reinado de Ciro, ainda era chamado de Beltesazar. Mas mesmo assim, no lugar onde não queria estar,
vivendo numa cultura que não era o que ele queria. Foi uma das referências, uma das maiores referências de um estrangeiro dentro de um lugar. Então, que Deus possa abrir o entendimento de vocês, que Deus possa abençoar vocês, e que, como mais uma vez eu sempre termino, que Ele possa abençoar o seu dia e que vocês possam ter essa manhã abençoada aí na companhia de nosso querido amigo Espírito Santo. Deus abençoe, gente. Paz seja convosco.